A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se você vai ver pela tarde, boa tarde, ou à noite, boa noite. Estamos trabalhando no livro de Esther. Hoje é o capítulo 8. O tema é: Deus tem decreto a seu favor. Pode estar dando tudo errado, poderia ser impossível, mas Deus muda protocolo. Deus traz existência o que não existe. O que não é, Ele faz ser. A situação que não tem saída, Deus tem saída. Porque no capítulo 7, a gente viu que Amã foi morto. O mesmo que criou uma lei que mandou para todas as províncias, para naquela data destruir Mardoqueu e todo o seu povo. O Senhor permitiu que ele fizesse a lei. Depois chegou a hora de Esther denunciar ele, com jejum, com oração, na direção de Deus, e ele foi morto. Só que agora, depois que o rei soube da verdade, tinha um decreto, que naquele dia iam matar os judeus. Mas veja como o Senhor é bom. Veja como o Senhor é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Não há impossível para Deus. Então, se tem algo que aos seus olhos é irreversível, Deus muda decreto. Está aqui. Deus tem decreto novo para mim e para você, a teu favor. Deus tem decreto a seu favor e a meu também. Capítulo 8. O decreto em favor dos judeus. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero para a rainha Esther a casa de Amã, o inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado que ele era quem ele era. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu, e Esther encarregou Mardoqueu da casa de Amã. Olha que coisa interessante. Amã perseguiu Mardoqueu e queria matá-lo, só que Amã foi morto. Quem estava no lugar dele agora é Mardoqueu. Porque a Bíblia diz que quem faz suas covas nela cai. Amã fez cova, mas foi na cova dele que ele foi morto, foi enforcado. Falou mais Esther perante o rei, ajoelhada aos seus pés, chorou e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e o intento que tinha projetado contra os judeus. Esther aqui estava aos pés do rei, o rei Assuero. Isso nos ensina, porque o rei Assuero aqui representa o Senhor, que eu e você tem que estar aos pés de joelho, aos pés do Senhor, porque os decretos é revogado, porque Deus dá vitória onde não há jeito. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro, então Esther se levantou e pôs-se em pé perante o rei. O rei estendeu o cetro de ouro para Esther, e o rei dos reis tem cetro de ouro para mim e para você. Tem resposta, tem decreto novo, glória a Deus. E disse: se bem parecer ao rei, se eu achei graça perante ele, se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revogue as cartas concebidas por Amã, filho de Amedata, o Agagita, as quais ele escreveu para aniquilar os judeus que estão em todas as províncias do rei. Chegou a hora da verdade. Naquele momento, Esther estava contando tudo ao rei, que eu e você conta ao Rei dos Reis. A gente se ajoelha diante do Rei dos Reis e conta toda a nossa necessidade, o que nós precisamos da parte do Rei dos Reis, que ele tem cetro para estender para mim e para você de vitória. Pois como poderia vir o mal que sobrevirá ao meu povo? Como poderei ver a destruição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Esther, aos judeus e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esther a casa de Amã, o qual pendurará numa forca, porquanto estenderá as mãos contra os judeus. Escrevei aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai com o anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei e que se sela com o anel do rei não se pode revogar. O rei explicando ali a Esther. Então foram chamados os escrivãos. Veja que coisa linda. Esther mandou que fizesse outro edito e selasse, quer dizer, carimbasse com o anel dele, porque aquela história ia ser diferente agora. Deus transforma maldição em bênção. Do jeito que o rei Assuero
ali ouviu a petição de Esther, deu o anel a Mardoqueu para mudar aquela situação, é o Rei dos Reis também que muda a minha e a tua situação. Muda a sentença de destruição para a vitória, transforma a maldição em bênção. Fique aos pés do Senhor, que esse não perde para ninguém. Glória a Deus. Então foram chamados escrivão do rei naquele mesmo tempo, no terceiro mês, que é o mês de Siva, aos 23 dias, e se escreveu conforme a tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também às sátrapas, aos governadores e aos líderes das províncias, que se estendiam da Índia até a Etiópia. 127 províncias, aleluia, Deus é tremendo, e cada província segundo o seu modo de escrever, e cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo o seu modo de escrever, e conforme a sua língua. Veja que agora estava tudo diferente. Agora era que Mardoqueu escreveu uma nova lei, para mandar para todas as províncias, ao favor dos judeus. Porque se tem documento para você assinar, vai ser assinado. Se alguém atrapalhou, está chegando a hora do Rei dos Reis, mudar tudo. Mudar a sentença de perca para a vitória, é a teu favor. Porque aqui, agora Mardoqueu, com o anel do rei, estava mandando carta para todas aquelas províncias. Aquelas mesmas províncias que antes foram carta para matar naquela data, os judeus. Agora seria diferente. Quando a gente ora, quando a gente busca, quando a gente adora, Deus muda a sentença de morte para a vida. Deus muda a sentença de derrota para a vitória. Glória a Deus. Escreve cartas em nome do rei Assuero e selando-a com o anel do rei. Enviaram pela mão do correio a cavalo que cavalgavam sobre ginetas, que eram da cavalaria do rei. Lembra que os judeus estavam sem paz? Lembra que o povo se vestiram de saco, jejuaram 3 dias para Esther ir ao rei? Esther foi, depois do jejum. E ali a maldição de Amã caiu sobre sua cabeça. Está orando? Está louvando? Está jejuando? Tem sentença de vitória. O mal já caiu por terra para a glória de Deus. Nelas o rei concedia, aleluia, aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas e para destruírem, matarem e aniquilarem todas as forças do povo da província que viesse contra eles. Crianças, mulheres que se saqueassem os seus bens. Agora mudou. Agora aquele povo que estava encurralado podia guerrear, podia vencer. E com Deus na frente qualquer um vence. Com Deus na frente o mal cai por terra. Com Deus na frente lei é renovada. Com Deus na frente o mal cai por terra. Com Deus na frente tudo muda. O que não é, ele faz ser. Glória a Deus. No mesmo dia, em toda a província do rei Assuero, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e uma cópia da carta seria divulgada com decreto em todas as províncias, publicada entre povos e povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Naquela época, para eles se vingar dos seus inimigos, comigo e com você, quem se vinga é Deus. A Bíblia diz em Salmo 94 que a vingança pertence a Deus. Não se preocupe que o mal, a tormenta, a mentira, a falsidade, é Deus que vai se vingar. É Deus que vai agir contra os teus adversários. Porque você não tem adversário, tem um maligno, mas as pessoas que não vigiam dão lugar a ele e viram seus adversários. Mas Deus está mudando e a vingança pertence a ele. E ele está agindo e está tomando providência. Aleluia! Os correios sobre ginetas, valores, saíram apressadamente, impelido pela palavra do rei. E esta ordem foi publicada na fortaleza de Suzã. Os correios saíram com a nova notícia. Tem notícia nova de vitória. Tem notícia de mal revogado e caído por terra. Tem notícia que Deus está trazendo de vitória, de casos resolvidos. E você vai ficar igual criança, eu também, com a agir de Deus. E teus inimigos já caíram por terra e o meu também, para a glória do Senhor. Aleluia.
Então Mardoqueu saiu da presença do rei, com vestes reais azul celeste e branco, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Veja que Mardoqueu ali já saiu com roupas reais, porque Deus mudou aquela roupa dele, aquela dor, aquele sofrimento que ele ficou 3 dias em jejum, roupas de saco. Agora ele era uma celebridade, agora ele era uma autoridade, porque o Senhor transforma a maldição em bênção. E aquele Amã que perseguia, que estava tudo pronto para matar ele, foi morto no lugar dele na forca. E agora quem estava no lugar de Amã? Mardoqueu. Porque Deus exalta o humilhado e abate o exaltado. Ah, você tem documento para assinar? Deus já está providenciando tudo, é o teu grande juiz. Você tem uma causa na justiça? Deus já está transformando tudo. Daqui a pouco tu és chamada e assinada, e a bênção é tua, para a glória de Deus. Para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. Tem alegria, tem gozo, tem honra. Porque o Senhor diz lá em Jeremias 1, verso 12, eu velo pela minha palavra para cumprir. Mardoqueu clamou, Mardoqueu ficou de jejum com o povo, junto com Esté e sua serva, e o Senhor recebeu. Está orando, está louvando, está jejuando, tem alegria, olha que coisa linda. Nas províncias, tem honra para você, porque o Senhor já está trabalhando. Também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo. Então muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre ele. Olha que os judeus estavam tudo alegre. E tinha pessoas que não eram judeu, mas eles estavam com tanto medo que diziam que era judeu. Porque é assim que o Senhor faz. O Senhor pega teus inimigos e abate, e te honra, e te dá alegria, e a mim também. Então não esqueça, tem algum decreto contra você? Deus tem decreto a seu favor. Deus tem decreto a meu favor. Recebe a bênção, continua adorando e louvando, porque a alegria está chegando. A vitória está chegando, será linda para a glória de Deus. Amanhã terminaremos com o capítulo 9. O decreto de Deus está chegando a seu favor. Aquilo que era impossível, o milagre já aconteceu. Deus abençoe. A paz do Senhor. Fiquem todos com Deus e até amanhã.